Olá pessoal, graça e paz! Estamos começando mais um programa Up, Altos Papos. E no último programa a gente falou um pouquinho sobre a busca do avivamento. No programa de hoje a gente vai falar sobre o resultado do avivamento. Você acompanhou o último programa? Gostou do papo? Fica ligadinho então que tem mais coisa boa por aí. Vem com a gente! Muito bem, pessoal, a gente está começando o programa Up e, de novo, a André está aqui com a gente, nossa parceira de sempre, né, do MJ Geral. Eu tenho que agradecer, né, André, a você também pela disponibilidade, pela compreensão, né, e até ajuste de agenda e tudo mais. Então, é muita correria para todo mundo, né, mas a gente tem que ajustar as agendas para poder... cumprir todos os compromissos, né? Então, obrigado, dá um oi pra galera aí e vamos junto nessa. Oi, gente, graça e paz, bem-vindos a mais um programa Up. E hoje a gente vai encerrar aquele assunto sobre avivamento, né? Isso. Que é tão importante, tá tão em alta aí. Então, a gente vai falar sobre uma parte muito, muito importante agora. Fica ligadinho com a gente, já deixa seu like, compartilha esse link com seus amigos e inscreva-se no canal. É isso aí, ela sempre manda o recado, ela que cuida dessa área aí, né, das mídias, sempre mandando esse recado. Tá quase no automático. Importante. Eu sempre esqueço e ela sempre lembra. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Então, no último programa, André, a gente conversou sobre a busca, né, sobre se existia um jeito certo, uma forma correta um método, né? Tem uma fórmula. A fórmula é assim, você faz isso, e aí vai acontecer o avivamento. A gente chegou à conclusão que não tem isso. Até porque não depende de nós, né? O que depende de nós é nos colocarmos à disposição do Espírito Santo para deixar ele agir. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados, né? Sobre o que acontece depois de um evento como aconteceu lá na universidade, né? Na Asbury. Né? Gosto dessa Asbury. A gente fica ouvindo muita gente questionando, dizendo assim, será que é de Deus mesmo? Será que não é? Será que aquilo é real ou não é? Então, para a gente entender um pouquinho, a gente até deu uma pincelada rápida no último programa, a gente só vai saber se esse avivamento, ele é real, ele é... Se podemos chamar de avivamento. Se podemos chamar de avivamento com os resultados, com os frutos, né? Exato. E os frutos, eles obrigatoriamente passam por mudança. Mudança de atitude, mudança de pensamento, né? Mudança de ações, na verdade, nossas como cristãos. Então, assim, é muito legal, a gente citou isso, né? Quando a gente se reúne em grupos de jovens, quer seja num culto jovem especial, quer seja em uma oração no monte, no horto, quer seja numa vigília. É muito legal quando a gente se junta e ali o Espírito Santo se manifesta, e há batismo no Espírito Santo, e há falar em línguas estranhas, e há mover, e há quebrantamento. Mas a gente precisa entender que aquilo não é o fim. É só o início, na verdade, né? Na verdade, aquilo ali é o início, porque tem mais coisa para acontecer. Depois, então, durante muito tempo, e ainda, infelizmente, tem algumas pessoas que pensam assim, André, que o batismo no Espírito Santo, por exemplo, é o final, né? Eu estou buscando a vida inteira o batismo no Espírito Santo, quando eu sou batizado, então acabou a minha busca. Não, na verdade, ela inicia, né? Como você falou. Mas a gente não está tratando especificamente do batismo no Espírito Santo, mas só para a gente entender essa questão... Que é outra pauta boa, né? Dessa questão do avivamento, porque também passa pela ação direta do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo agindo diretamente e pode passar pelo batismo no Espírito Santo, com certeza. Então, é interessante isso. A gente não tem esse momento, esse ajuntamento como final. Lá na universidade aconteceu isso, agora a gente precisa de um tempo para ver o que vai acontecer. Exatamente. Né? Um outro avivamento que aconteceu na mesma universidade há um tempo atrás, alguns anos atrás, depois desse agir do Espírito Santo, eles saíram
e começaram a pregar pelas Isso. cidades, né? Esses estudantes, essas pessoas que ali estavam, que participaram desse momento. Exato. Então, o resultado do agir do Espírito Santo na uma vida coisa daquelas bem- pessoas, o resultado do avivamento levou essas pessoas a pregarem Jesus. Isso. Né, pregarem sobre Jesus. Eu acho muito legal isso, porque a gente precisa entender, né? Quando Jesus fala assim, ó, vocês vão receber poder Isso. ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ok, mas vocês vão ser daí minhas testemunhas. Onde? Aí começa. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Ou seja, E não vocês é uma estão sequência, né? Pode ser, Pode é ser tudo em ao qual- mesmo tempo. Pode ser aonde você estiver, na verdade. Onde você É estiver, onde você é estiver. isso E mesmo. aí eu gosto desse termo até os confins da terra, porque abrange tudo. É, porque não tem limite, né? Entendeu? Abrange tudo. E Exato. aí Jesus fala assim, ó, aonde você estiver, quando o poder do Espírito Santo descer sobre você, você precisa ser Testemunha. minha testemunha. E o que é ser testemunha de Cristo, né? É pregar o Evangelho de Proclamar. Cristo. Proclamar o Precisa Evangelho proclamar. de Cristo, né? Falar sobre, né? Quando você vai testemunhar alguma coisa, você vai falar sobre. É verdade. Né? Então você precisa falar sobre Jesus. Então, o resultado de um avivamento genuíno, ele precisa produzir Os pregação do frutos. Evangelho, É. Em suma é isso. né? Em suma é isso. É o resultado desse mover do Espírito Santo. Então, eu entendo e costumo dizer em alguns lugares que eu fui, assim, que é impossível você receber poder, você receber o Espírito Santo de Deus na sua vida, você receber Jesus, aceitar Ele como seu Salvador e permanecer da mesma forma que você está. Porque o mover do Espírito Santo é muito grande na sua vida. Sabe aquilo que a gente chama até de primeiro amor, né? A gente chama isso quando logo que a gente recebe Cristo como Salvador. Porque aquilo é tão intenso. Porque é muito intenso. Então é impossível ficar de braços cruzados. É impossível ficar inerte, vendo a situação, as pessoas precisando de Cristo, precisando de palavra. A gente sabe que o mundo ao nosso redor precisa de Jesus. É verdade. É uma necessidade, o mundo grita por Cristo. Mesmo que ele não admita. É verdade. Mesmo que as pessoas não digam com todas as letras, eu quero Jesus. Inclusive, muitas vezes eles falam justamente o contrário. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus na minha vida. Mas a gente sabe que precisa. Aquele vazio, aquilo que falta na vida das pessoas não se preenche com outra coisa se não é Cristo. É. Então, quando acontece esse avivamento, e aí nesse caso a gente está falando especificamente ali da universidade, assim como aconteceu nos outros, né, Rua Azusa e outros que já aconteceram, o resultado foi assim uma pregação, uma expansão do evangelho, uma coisa assim automaticamente. Então as pessoas saem de lá tão abastecidas, tão cheias, sabe, com essa chama tão acesa, que elas saem falando, saem pregando, e aí a gente começa a ver os resultados, aí começa a pipocar. Claro, porque daí Na assim, sua cidade, se no você seu pregar, estado. o Espírito Santo vai convencer o pecador Isso, do porque pecado o dele. nosso trabalho não é pregar, Não é convencer. não é convencer. É. Então eu acho que não tem aquele, a gente às vezes para fazer um programa de evangelismo, para fazer o trabalho evangelístico, né, fazer missão, a gente fica pensando demais no resultado. No resultado. Aí a gente fica muito preso assim no resultado, mas o resultado não é você que vai dar. Não é tua responsabilidade. Não é sua responsabilidade. Sua responsabilidade é pregar. E Jesus falou, ide. É. E aí o restante, deixa comigo, né? Deixa o que o Espírito Santo de Deus vai fazer, vai agir nesse momento. Então, é muito importante que a gente entenda isso, né? Que não é sua responsabilidade convencer ninguém, mas você precisa abrir seus lábios e falar. É legal essa tua fala, André, porque às vezes tem muito líder jovem que está assistindo a gente Também. agora, né? E aí, às vezes, ele programa alguma situação, ele tem algum evento, ele tem algum encontro e tal. Sim. E não vê o resultado ali, Imediato, né? Ó, não teve ninguém que recebeu Jesus, não teve ninguém que se reconciliou, Sim. não teve ninguém que tomou a decisão, mas na verdade assim, ó, a parte nossa, né, a parte que compete a nós é a pregação, é a plantação. Isso. Quem vai regar, quem vai, né, dar o fruto lá é o Espírito Isso Santo. mesmo, porque tem o pós. Eu digo que um grande evento, um grande ajuntamento como esses, ele precisa ter manutenção depois. Então, teve retiro? Precisa ter um E aí, pós. qual que é a sequência? O retiro não é o fim, né? Não que é a o gente fim. acabou de falar aqui, né? É só um comecinho ali do que pode o acontecer. Fogo, o que pegou. Tem um monte de gente tem pessoas que vão ser batizadas no Espírito Santo lá, tem pessoas que vão aceitar Jesus lá, só que às vezes não vai acontecer isso lá. Vai acontecer no trabalho de manutenção no pós-evento, no pós-retiro, ou no pós-ajuntamento, como no caso da universidade. Isso. Então muita coisa aconteceu ali.
Tenho certeza. A gente não estava lá, mas a gente não sabe, a gente né? não sabe. A gente não presenciou. Não estava lá fisicamente, mas por notícias, por alguma coisa Mas escrita, com certeza, pastor, mas com muita. certeza, aconteceu muita coisa ali. Mas e agora, o que vem depois, eu falo que mesmo que a gente não possa chamar de avivamento em si, mas é impossível. Se aquilo era realmente agir de Deus, É impossível ficar como tá, né? é impossível ficar como está. Então a gente vai começar a ver os resultados naquela cidade, mais- naquele estado, no país Isso. e aos Até os confins da arredores, terra. até os confins da terra. Eu penso mais ou menos assim, André. Eu tô tão cheio, cheio do Espírito Santo, tanto transbordando, aquilo tá fazendo tão bem pra mim que eu não consigo segurar aquilo só pra mim, Isso. né? Eu preciso passar isso para as outras pessoas. É isso. Como você falou. E aí eu vejo um colega de trabalho, eu vejo um colega da escola, da faculdade, eu vejo ele precisando, por mais que não admita, como você bem falou, né? Mas precisando de Jesus. E eu tenho Jesus para dar para ele, né? Exato. Eu tenho Jesus para apresentar para ele. Eu posso falar, posso te falar de alguém que pode te ajudar nessa tua questão aí, né? E aí eu não posso me conter. Por quê? Porque eu tô impulsionado, né? Quando Jesus fala assim, ó, vocês vão receber poder, né? A palavra lá, a tradução do grego lá, né? É dínamo, né? Ou seja, Isso. vem de dinamite, né? De dinamismo, assim... É explosão, né? De impulsionar. impulso. É para Isso. impulsionar, é para movimentar. É isso mesmo. Porque o Espírito- evangelho é movimento puro, O né? Espírito Santo movimenta. É isso. Não é um espírito parado. É isso. Ele não é um espírito parado. Ele é um espírito de movimento, né? No início havia trevas sobre a face da terra e o Espírito Santo de Deus se movia sobre no início ele se movia sobre a face das águas, ou seja, é movimento. Precisa ter movimento, precisa ter ação. É isso. O Espírito Santo é ação. 100%. Né? Então, assim, não é um negócio assim, recebi o Espírito Santo aqui, e vou ficar quietinho aqui no meu... não é. Impossível, Aqueles né? 120 lá do cenáculo saíram pregando, né? E graças a Deus que isso aconteceu, porque aí o evangelho chegou até nós. Exatamente. Né? Chegou até nós. Aqui nos Graças a confins esse da grande, terra. graças a esse grande movimento que já, né, Jesus deixa a gente espera, né, que vai acontecer aqui e tal. Então você fica pensando assim, a gente quer isso na nossa vida também, né? A gente quer isso pra nós também. Mas não precisa às vezes de um grande ajuntamento. Pode não que não ser, aconteça, não né? que não aconteça. É bom, até porque e glória a Deus, a gente acha... hashtag, né, Partido Divergente. Mas não é só nesses grandes movimentos, mas desde que você se levanta, você dobra os seus joelhos, você tem o seu lugarzinho, né? Todo mundo deveria ter o seu lugarzinho de devocional, a gente fala, né, de ali, secreto, né, do encontro, pra conversar né? com Deus. Então, no seu dia a dia ali, precisa ter. Porque às vezes a gente tem lapsos, né, de memória, a gente esquece algumas coisas, né, do quanto Deus é poderoso e faz muito mais do que a gente pode imaginar. Então, os frutos é que evidenciam o avivamento. Voltando, né, na pauta aqui. Que é a ação do Espírito Santo. A ação do desse pós. Que agora que a gente começa a ver como encerrou há alguns dias, então agora a gente vai ter um tempo aí. Talvez leve um tempo ainda, né? A gente tempo. não sabe. Porque essa é uma outra questão também, né, André? Determinar o tempo. Né? Tem que ser já na outra semana. Tem que ser... Não, porque, gente... na verdade, quem tem muita preocupação com o tempo somos nós humanos, né? Deus, ele é o dono do tempo. E pra ele, o tempo não se conta como é eu aqui, acho né? legal, agora me veio à mente, né, a frase de Jesus para eles, né? Jesus fala assim, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Até que. Quanto tempo é isso? Até que? Não sei. Jesus podia falar assim, permaneçam em Jerusalém 1 semana. Exato. Permaneçam em Jerusalém 2 dias. Permaneçam em Jerusalém 7 dias. Verdade. 10 dias, 15 dias, 20 dias, 50 dias. Não, Jesus falou assim, até que. Por quê que Jesus não terminou? Porque vem do alto, né? É legal isso. É na vontade dele, é no tempo dele. Porque daí os discípulos tinham que ficar ali até que... Isso explica muita coisa. Isso deixa a gente muito esperto. Eu acho muito legal isso, porque às vezes assim, tem gente que tá buscando, e se a gente for estudar, por exemplo, o avivamento lá dos moravianos, né, que é muito famoso, muito histórico e tal, eles oraram, sei lá, 100 anos, mais ou menos. Geração foi orando, entendeu? Né? Permaneceu orando. Então, assim... E depois veio o avivamento. Depois eles foram, pregaram, saíram, né? Não é fantástico, mas... É a ideia de... Eles tinham a ideia de Paulo, assim, aquela ideia assim,
Se eu morrer, eu tô no lucro. É isso. Para mim, o viver é Cristo. É fantástico isso, fantástico. André. Ó, eu vou viver para Cristo. Se eu morrer, tô no lucro. Os moravianos estavam tão avivados que eles falavam assim, ó, não tem problema. Ah, vocês vão lá para uma ilha lá e vocês vão ficar presos lá como escravos e vão ficar escravos até morrer. Ele falou, não tem problema. A gente vai lá e vai ficar pregando o evangelho pros escravos lá. Enquanto a gente estiver lá, a gente vai ficar falando da palavra. A gente vai morrer lá, não tem problema. A gente vai pregar. É isso. Eles estavam tão avivados que o Chegou viver nesse é Cristo. Ponto, o né? objetivo da vida... Olha, é muito forte isso, André. Forte. É muito forte isso. É forte. O objetivo da vida deles era pregar Jesus Cristo. Pregar sobre Jesus. Se eles morressem, estavam no lucro, como Paulo fala, né? Para mim, morrer é lucro. Se eu viver, vou viver para Cristo. Então, é muito legal isso. É muito legal isso. Legal. Só voltando aqui um pouquinho, né, da ideia do até que, porque eu tava falando assim, tem muita gente que às vezes está buscando por muito tempo, né? Daí eu entrei na ideia dos moravianos falando, orando muito tempo. Tem gente que está buscando há anos, buscando um avivamento, buscando, né, às vezes uma cura. Uma cura, às vezes um dom espiritual. A conversão de alguém, né? Um parente, e a ideia é assim, né? Continua buscando. Até que. Exato. Né? Até que o Espírito Santo É que a gente estava conversando um pouco antes aqui. Meu pai não foi batizado nas águas aos 70 anos de idade? 70 anos de idade. Já convivia na igreja. Já convivia, batizado no Espírito Santo. Mas aí chegou o tempo. O momento, né? E assim, então, assim, orando, continua, né? Perseverando, né? Até que chegue o momento. Que o momento não é nosso, né, André? Não sou eu que decido, né? Ah, hoje eu quero ser batizado no Espírito Santo. Hoje eu quero. E aí? Mas não sou eu que decido. Deus. Exato. Eu quero. Exato. Tudo mas tem a sua hora. Não Tudo sou tem. A pessoa que decide, né? Exatamente. Quem decide é o Espírito Santo. É muito legal isso, porque a gente precisa ver resultado. E aí, assim, ó, você que participa aí da sua igreja, né? Grupo de jovens, culto jovem, o que quer que seja, pequeno grupo, o que quer que seja. Esses momentos de ajuntamento, né? De reunião, eles precisam ser momentos que avivam os jovens para que eles saiam de lá para falar de Jesus, né? Para que eles saiam cumprindo a missão. Acho que essa é a ideia, né? Cumprindo a missão. Por isso que a igreja, né? A diretoria geral vem trabalhando ano após ano, né? Uma igreja avivada em missão. Né? Depois unidade, missão e avivamento, que é uma, né? Então faz parte da nossa missão agora, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, né? Porque uma coisa está ligada à outra, né? Você recebe o avivamento para cumprir a missão. Exatamente. Né? Você recebe o poder, o dínamo para cumprir a missão. É isso mesmo. Enquanto você estiver indo, onde quer que você esteja, você precisa cumprir essa missão. E essa missão você não vai conseguir cumprir se o Espírito Santo não te ajudar. Porque quem dá as palavras certas, no momento certo, essas coisas assim, às vezes até, de repente, algum jovem ou líder, alguém, adolescente e tal, você fica pensando assim, mas eu não sei o que falar. E talvez, às vezes, a gente também não sabe, tá? É verdade. A gente também, às vezes, fica na dúvida, né? Às vezes, a gente também passa por isso, tá? Todo mundo igual aqui. Mas a gente tem uma certeza que é muito, muito própria de quem tá vivendo no avivamento, né? Buscando constantemente por isso, que é a força, buscando forças em Deus. Então, buscar força em Deus é muito importante. E ter o seu coração disponível. Que a gente tratou que a gente falou no outro programa. Né? Precisa ter. E aí pedir a Deus que fale por você. Deus, me dê as palavras certas. Eu acho legal isso que você está falando, André, porque assim, é uma parceria, né, que 99,99% é do Espírito Santo, né? A gente fica o 0,0001, é um né? pouquinho só, né? Mas assim, o Espírito Santo nos usa. E olha só que coisa que é fantástica, né? Ele nos usa, apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas, ele nos usa. Ele às vezes muitas vezes coloca palavras na nossa boca, palavras que a gente não imaginava que iria falar, ele coloca, e aí essa palavra atinge alguém que está precisando, e esse Espírito que nos ajudou vai lá agora nessa pessoa e convence essa pessoa do pecado dela, convence da justiça que é Jesus, e convence que vai ter um juízo
né? É isso Quando mesmo. Jesus voltar. Ou seja, é o Espírito Santo que nos usa aqui como instrumentos e que convence os pecadores do pecado, da justiça e do sempre juízo. ele, gente. É fantástico, sempre né? ele. É sempre Pai, Filho e Espírito Santo agindo. É sempre eles. E a gente precisa estar em Sensível. sintonia fina, né? Sensível à voz do Espírito Santo, ao direcionamento do Espírito Santo, né? A gente falava sobre, né, algumas questões do divergente, a gente no início pensou algumas coisas que Deus direcionou para outro lado. É verdade. Né? A gente iniciou lá, alguns projetos, Deus falou, não, pera aí, ó. O Espírito Santo falou assim, ó, é por É aqui outro o negócio. caminho. Né? É. Então, assim, e a gente E precisa tudo estar bem. sensível. E aí é legal isso também, né? É importante saber quando recuar. Recuar no sentido assim, eu permito. Eu acho que que o seria Senhor mais uma dependência, Uma dependência, André, né? isso. Acho que é essa na a questão palavra da dependência. certa. Senhor, a Eu gente quer dependo. fazer isso, mas a gente depende do Senhor. Então, se o Senhor não quiser fazer, ok. Se o Senhor não ok. quiser, É ok. isso mesmo. Né? É isso. É muito... E o avivamento é isso, né? É a pessoa tá tão Envolvida, né? e próxima do Espírito Santo que ela tem essa sensibilidade, né? De se juntar, de orar por pessoas, de orar pela cura de pessoas que às Sim. vezes você nem sabe, né? A gente ora por Exato. pessoas que Deus coloca palavras na nossa boca na oração, não na pregação, na Na oração. oração. Que a gente nem Verdade. sabe por que a gente está falando aquilo mas quando a Deus gente está sabe. orando pela pessoa, né? E a gente ouve testemunho depois assim, olha, né? Tal dia você orou, você fez isso. Eu nem sabia. Não é incrível, né? a gente não sabia. E tipo, quem sou eu, né? Então assim, Testemunhos depois de muito tempo, de Aham. repente chega, né? Aham. Testemunhos, você fala assim, nossa, um nem dia você falou lembrava isso, mais assim, disso. assado. Mas é Deus confirmando algo que é muito maior do que nós. Né? Existe algo muito maior do que a gente. Eu acho que essa pauta de avivamento, ela tem muita coisa para nos ensinar, né, André? Tem muita coisa para nos ensinar. Tem bastante E coisa. eu espero que tenha muita coisa para ensinar para vocês também que estão nos acompanhando, porque assim, Verdade. quando a gente começa a Que é se incrível. aprofundar É nas incrível. coisas de Deus, nas coisas do alto, né? Porque Jesus fala, né? Até que do alto vocês vão receber poder, né? Exatamente. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós, o Espírito Isso. Santo. Ou seja, vem do alto, né? Não é uma coisa natural, a gente já tratou É isso, sobrenatural né? mesmo. É sobrenatural. Então, assim, quando a gente começa a tentar entender minimamente, porque a gente não consegue entender nada, né? Claro, quem somos nós para É o Senhor que vai sondar iluminando um os pouquinho aqui nossa pensamentos? mente. Quem somos nós para sondar os pensamentos ou os planos de Deus? Mas quando a gente consegue, como você falou, né? Estar disponível a ponto de se deixar usar, né? Se deixar usar, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não tenho merecimento nenhum, mas eu tô aqui disponível, eu tô aqui nesse ajuntamento, eu tô aqui buscando avivamento, eu tô aqui buscando a presença do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, para que esse Espírito Santo me use. É isso aí. É muito forte isso, né, André? É muito forte. Eu acho que esse é o grande... É a grande questão do nosso ministério. Do nosso ministério, da nossa vida com Deus. É assim, para quê? Para que a gente faz tudo o que está fazendo? Por que a gente vai fazer um divergente, uma convenção nacional que envolve tanta coisa, né? Não estou aqui reclamando do trabalho, mas envolve tanto trabalho, isso. né? Tem muita Tempo de coisa a ser dedicação, feita, né? Por quê? Pra gente sair bonitinho na foto, lá, tá. Não é, gente. É para que o Espírito Santo haja conforme ele quiser. Essa é a nossa intenção, né? É nos colocar à disposição do Espírito Santo. E dizer assim, age no teu jeito. Como o Senhor quiser. Forma. Se no Divergente não tiver nenhuma manifestação sobrenatural, a gente vai entender que foi a vontade de Deus ali. Exatamente. A gente vai buscar essa manifestação, a gente vai buscar a que o presença Senhor complete a obra Isso. depois. Mas se não for lá, que nas seja suas regiões, nas suas na igrejas. sequência. Porque como você bem disse, né, anteriormente, né? É o dia a dia, né, André? Não é, dia a a gente não pode ficar vivendo de eventos De evento em em evento. eventos.
E a mesma coisa a gente fala assim, não é só lá no sábado de manhã, no culto da igreja, que você vai abastecer. Você já tem que vir abastecido, vai abastecendo, vai Isso, abastecendo. nesse teu relacionamento pessoal com Deus, né? Aí quando você chega lá, você vai compartilhar. E você vai transbordar. E você vai transbordar. Aí você vai E aí não importa se o louvor, se o cantor gente, tá você nem afinado, consegue não tá prestar muita afinado. atenção nisso. Se o pregador Se ele errou alguma demorou 10 coisa. minutos, 20, meia hora, uma hora. É você e Deus ali. Você tá tão cheio do Espírito Santo, você tá tão avivado. Não tem nada que te incomode. Não tem Pode nada, terminar o meio-dia e meio, o culto lá que você tá de boa, não é assim? É verdade, né? É isso mesmo. E a gente também tem que prestar atenção e não deixar esfriar. É, legal isso que Porque o você tá falando. avivamento tem essa chama, né, esse tal, mas a chama, com o passar do tempo, ela não vai diminuindo. É, A verdade. natural lá, né, que a gente acende o fogo, aham. uma fogueira e tal. Então, a mesma coisa acontece na vida cristã. Pode ser que... Porque tem muita coisa que acontece no dia a dia pra esfriar É. a sua fé, pra esfriar essa chama. É Muita verdade, coisa. né? Tem muita coisa externa, né, André? Externa A pra pressão, influenciar, essa pressão que existe pressão. sobre essa chama, né? Pode ser uma chuva que pode Muito, querer apagar, né? Pode ser, sei lá. Chuvas e tempestades, trovadas. A gente não sabe, mas o fato é isso mesmo. Você colocou muito bem, né? A gente não pode deixar apagar. E aí a gente volta àquela figura de linguagem que a gente falou aqui da brasinha, Da né? Da brasa, do carvãozinho lá. Que se você tirar ele do meio do outro carvão, deixar ele até fica um pouquinho queimandinho ali, mais um pouquinho, mas ele já apaga. Né? Isso quer dizer que a gente precisa se ajuntar. Busca, A gente isso. precisa se juntar e buscar. Precisam dos outros. Então é só quando se junta que Deus age? Não, não é. Deus age lá no teu quarto quando você busca Ele. Exato. Mas quando você se junta com outras pessoas, que é o que aconteceu lá na universidade, né? As pessoas se juntaram e começaram, e aquilo foi tomando um movimento e foi aumentando. Ou seja, Deus agindo. Porque às vezes você precisa ser abastecido, mas às vezes você pode ajudar outra pessoa a se abastecer. E às vezes você nem sabe, né? E às vezes você não sabe. É. Verdade. Então, quando você junta um aqui, um pouquinho ali, ou um grande ajuntamento, aí você acaba vendo depois, nossa, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. É verdade. Sempre vale a pena, né, Sempre André? vale a pena. Sempre vale a pena. Mas é que às vezes a gente fica assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que sim? Será que não? Então, não tem essa dúvida. Quando se trata do reino... pode ter certeza que Deus é fiel para cumprir as coisas incríveis, né? Legal. Vai acontecer. Sempre legal tem isso coisa que boa tá para falando, acontecer. Pra gente ir pra conclusão aqui, né? Então a gente queria deixar assim uma palavra final dizendo assim, ó, congregue na tua igreja, congregue na tua comunidade, vá na igreja, vá no sábado, vá no domingo. Se você tiver, não sei se tem culto na quarta, na terça, não sei como é que funciona aí na tua região, mas todos os momentos que você tiver possibilidade, vá num pequeno grupo, participa, sabe? Esteja junto, sabe? Deixa a brasinha, a faisquinha pegar lá, deixa. Mas hoje não foi muito legal, mas foi só uma faisquinha, tá bom, não tem problema. Continua. E assim que vai indo. Continua, insiste, né? Vai seguindo, vai insistindo, até que o Espírito Santo decida incendiar de uma vez por todas, Deus, né? é isso aí. Toda a nossa vida espiritual. Tá bom, gente? Show de bola. Então, concluindo aqui, né? O resultado do avivamento consiste em pregação do evangelho. Jovens avivados em missão precisam cumprir essa missão. Jovens avivados precisam cumprir a missão, que é o quê? Pregar o evangelho, né? Não é só para falar pro teu colega lá, ó, eu sou batizado, eu falo em línguas estranhas, eu tenho o dom disso. Não. Esquece disso. Vai além, né? Vai muito além disso. Você precisa ser avivado para pregar o evangelho, para cumprir a missão que Deus deu para a igreja dele. E você é a igreja dele, né? Para cumprir a missão que Deus deu para a sua igreja, que é o quê? Pregar o evangelho de Cristo. Tá bom? Então, é isso, André. Muito obrigado pelo papo. Foi muito bom, muito gostoso. Graças Eu espero também que vocês tenham gostado. E a gente se encontra no próximo programa. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Paz. Até a próxima. Valeu, galera. Até.